trazer as informações que mexem com a vida de 1,5 milhão de cearenses. O Auxílio Brasil entra na pauta desta segunda-feira como uma das prioridades das primeiras reuniões a serem administradas, lideradas pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O Sátiro Salles chega com essas informações. Uma semana com importantes avanços nas discussões sobre a solução para o novo governo manter, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, o Auxílio Brasil em R$600. A equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, analisou neste final de semana textos da proposta de emenda à Constituição que estabelece as normas para o governo federal cobrir as despesas com programas sociais e o Farmácia Popular, que hoje não estão contemplados no projeto de lei orçamentária enviado ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo, além da chamada PEC da Transição, que recebeu críticas de aliados como o senador Renan Calheiros. A equipe de técnicos e parlamentares do presidente Lula trabalha também com a possibilidade das medidas na área social serem disciplinadas por meio de uma medida provisória com tramitação mais rápida e sem a necessidade do quórum qualificado, como exige uma PEC. A medida provisória, de acordo com o senador eleito Wellington Dias, que integra a equipe de transição, abrirá um crédito extraordinário para o pagamento do Auxílio Brasil, que se chamará Bolsa Família, no valor de R$600. Com redação do Ceará Agora, Sátiro Salles. Seja por meio de uma PEC, jornalista Beto Almeida, proposta de emenda à Constituição, ou de uma medida provisória MP, o certo é que dentro da equipe do governo de Luiz Inácio Lula da Silva já está definido o Auxílio Brasil, que volta a se chamar Bolsa Família, terá continuidade, será de R$600 com pagamento a partir de janeiro. Nesse momento, apenas a discussão para encontrar qual é o melhor caminho e qual é o menor poder de barganha que pode ser colocado à mesa nas negociações para aprovação dessa mudança na Constituição ou então na legislação que permita ao novo governo garantir o pagamento do benefício do Auxílio Brasil. A discussão está sobre a mesa. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva encerrou as férias curtíssimas e agora é vida real que começa com olhos voltados para 2023. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luziano. Bom dia novamente aos nossos ouvintes. E aí, Luziano, vamos ver toda essa capacidade de articulação que o presidente eleito Lula vai ter que ter para poder decidir qual é o melhor instrumento que ele vai utilizar para garantir esses gastos extras mantidos para o orçamento do ano que vem, naturalmente em relação à questão do teto de gastos, porque o teto de gastos é um limite que os governos federais têm, Zenu, para gastar e fazer um reajuste apenas em relação à inflação do ano anterior, ou seja, não tem de fato como manter todos esses acordos prometidos durante a campanha se não houver uma saída para estourar esse teto. É uma espécie de licença para gastar. A dúvida é se seria por meio de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que é algo que precisa naturalmente do apoio total das duas casas, da Câmara e do Senado, porque são 3/5 de votação em duas votações, aliás, na Câmara, 3/5 no Senado, ou seja, dos 81 senadores, pelo menos 49 tem que votar favorável. No caso lá da Câmara dos Deputados, pelo menos 308 votos. Então a gente percebe que tem que haver uma capacidade de articulação muito grande. E nessa capacidade de articulação, logicamente que entra a negociação com partidos do Centrão, que foram partidos como o PP, como o PL, por exemplo, que deram apoio ao presidente Bolsonaro. Claro, aí vem a reação dos próprios aliados. O senador Renan Calheiros disse já e vem insistindo que é um erro a questão da PEC. Por que ele diz isso? Porque ele diz que já coloca o governo de cara, o novo governo Lula, nos braços do Centrão. Porque vai precisar negociar com esses partidos. A defesa feita pelo Renan Calheiros é exatamente o oposto da PEC. Ele defende que haja, na realidade, uma medida provisória. Uma medida provisória a ser decidida em comum acordo com o Tribunal de Contas da União, o TCU, que é o órgão auxiliar do Poder Legislativo Federal. E aí, no entendimento de Renan,
o governo Lula não precisaria já cair nos braços do Centrão antes mesmo de começar o novo governo. O que o Renan diz aí, não é bom que se diga, o senador Renan Calheiros, ele não está tão preocupado com essa questão aí da questão técnica, da questão jurídica. O que está aí subjacente por trás, vamos dizer assim, dessa preocupação do Renan Calheiros, sabe o que é mesmo? É a disputa pela presidência da Câmara e do Senado, mais especificamente da Câmara, porque isso significa dizer que o novo governo aí que vai assumir vai ter que negociar diretamente com Arthur Lira, que é o atual presidente da Câmara dos Deputados, e é a partir dele que essa articulação se forma. Ora, esse é um dos pontos. Cair na negociação com Arthur Lira significa dizer o seguinte, que o Centrão, os partidos do Centrão, o PL, o PP e outros mais, vão negociar o apoio do governo à reeleição de Arthur Lira. É tudo que Renan Calheiros e os aliados do governo Lula não querem. Mas o próprio Ciro Nogueira, Luciano, que é o líder do governo e é presidente do PP, também já saiu nessa questão criticando, por exemplo, o outro lado. Ele diz, olha, não dá para ser como o Renan Calheiros está dizendo, que tem que ser por meio de uma medida provisória, porque medida provisória é algo que ele questiona, primeiro porque diz o seguinte, nós vamos ter que ouvir o TCU. Como assim? O TCU é um órgão auxiliar, é do Legislativo, o Legislativo não pode viver, então, a reboque, vamos dizer assim, do Tribunal de Contas, tem que ser o oposto. Mas e aí, Pois claro, não. E aí o Ciro Nogueira também está falando em defesa própria dessa questão política. Então o que se observa claramente é esta questão da disputa pelas duas casas, tanto na Câmara como no Senado, que já estão aí por trás de todo esse embate que está sendo travado entre uma necessidade de uma PEC ou a necessidade, Luciano, de uma medida provisória. Lembrando o seguinte, Luciano, que há um questionamento também jurídico até, porque diz que uma medida provisória, por exemplo, ela sim, ela cabe, mas no caso de você ir trabalhar com receitas para emergência, não é o caso, por exemplo, do Bolsa Família. O Bolsa Família vai ser um fato que vai ter que ter uma reserva contínua. Ele não vai ser especificamente só para 6 meses ou um ano de 2023. Tem que ser, de fato, uma PEC. Tanto é que hoje, na reunião que o vice-eleito Alckmin vai ter com o presidente Lula, o Alckmin vai insistir na tese da PEC. 2 pontos. Primeiro ponto é que essa consulta que está sendo definida junto ao Tribunal de Contas da União, TCU, é um caminho para dar mais segurança. Quando há uma consulta técnica a um órgão no nível do TCU, o governante pode adotar medidas com mais segurança e evitar as chamadas pedaladas que levaram à cassação do mandato da então presidente Dilma Rousseff. Parece-me que nesse aspecto, o jornalista Beto Almeida, o chamamento para o TCU ser consultado nesse aspecto é um guarda-chuva de proteção para quem vai governar, e se receber um parecer favorável do TCU sobre determinada medida, essa ação será mais segura do ponto de vista jurídico. E a outra questão que eu quero colocar, Beto Almeida, é quando se discute PEC ou MP, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista político, aí nós temos 2 caminhos, um com mais barganha e outro com menos barganha, do ponto de vista de quem está do outro lado esperando ser chamado para compor a base parlamentar do novo governo. Se o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deixar a PEC, a MP, medida provisória, que é uma medida que já está dizendo provisória, que se contrapõe à questão do Bolsa Família. A medida provisória tem uma validade aí de 60 dias, 90 dias, pode ser baixada sem no primeiro momento precisar de aprovação pelo Congresso Nacional. Enquanto isso, o presidente, ao assumir no dia 1º de janeiro, ao baixar essa medida provisória, garante o pagamento do Auxílio Brasil de R$600 nos primeiros meses de 2023, e nesse período de 60 ou 90 dias haverá um caminho mais seguro para uma definição mais longa sobre o benefício do Auxílio Brasil. O certo é que, nesse momento e também para janeiro, o Auxílio Brasil, que terá o nome de Bolsa Família, será garantido em R$600. O fato, Luciano, também é o seguinte, a preocupação, que também é compreensível do governo, é como adequar o orçamento de 2023
com as propostas que foram feitas durante a campanha. É óbvio que a questão das medidas de alcance social, como é o caso da garantia dos R$600 para o Bolsa Família, é um dos pontos que preocupa o governo, porque esse é o ponto principal, inclusive, da campanha dele. Outros aspectos também serão avaliados, porque não é só o Bolsa Família, para além disso, tem aquela questão dos R$150 complementares para cada família que tem filho até 6 anos de idade, recebendo o Auxílio Brasil, que vai se transformar em Bolsa Família. Isso daí também vai significar outro impacto, mas não apenas isso. Essa questão que está sendo discutida dos valores extras para furar o teto do orçamento, também o presidente quer tratar logo da questão da Minha Casa Minha Vida, que ele hoje era Casa Amarela, né? Atualmente é Casa Amarela. Ele quer voltar para o Minha Casa Minha Vida e quer garantir recursos para o programa, que também não tem, e ainda tem outros aspectos que nem estão sendo discutidos, que eu não sei nem se vai começar para esse ano, que é aquela história que o presidente Lula prometeu, aliás, o candidato prometeu na época da campanha, que era exatamente, dar isenção no imposto de renda para os trabalhadores que ganham até R$5.000 mês. Esse é um dos pontos que realmente preocupa todo trabalhador hoje, porque o imposto de renda ele está sem reajuste nenhum nas suas categorias, e isso significa dizer o seguinte, que hoje quem ganha, Luzenor, menos de R$2.000, acho que é a partir de R$1.950, já está pagando imposto de renda. Sabe qual é o risco? Que tem que encarar isso realmente para valer, porque daqui a pouco, meu amigo, quem vai estar ganhando o salário mínimo vai pagar o imposto de renda.